Olá, muito boa noite a todos. Hoje, dia 21 de outubro, feira, e mantendo o compromisso de realizar uma série de bate-papos para me apresentar e apresentar aquilo que eu penso para a nossa comunidade. Lembrando que eu sou graduando do último período do curso de jornalismo na Unesp, também idealizador do projeto Porto de Memórias, e neste ano decidi sair candidato a vereador nestas eleições. Tomei essa decisão sabendo da importância da política na nossa vida, em micro escala, em macro escala, a curto prazo, a longo prazo. Portanto, sabendo dessa importância, devemos pensar que se os bons, se os íntegros, se os capacitados não buscam ocupar esses espaços, sobra, como eu tenho dito repetidamente, lugar para aqueles que não são. Por isso a importância de lutar para conquistar esses espaços de poder, a fim de poder construir, né, e transformar estruturalmente a nossa cidade, a nossa comunidade e resolver aí os nossos problemas, né? Então, como eu disse, mantenho o compromisso de me apresentar e apresentar aquilo que eu penso para que os eleitores, né, e a comunidade ferreirense possam aí saber em quem elas irão votar no dia 15 de novembro. Dou sequência a essa série de bate-papos nas diversas áreas, né, falando aí hoje especialmente sobre a importância de construirmos uma cidade que seja sustentável, esse pensamento ambiental que deve ser também muito importante aqui na nossa realidade municipal. Então, para falar desse tema, tenho a presença e a oportunidade, né, de conversar com a Ana Carolina Rosalim, que é formada em licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal de São Carlos, campus de Araras. Ela tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia de ecossistemas. Atuou como docente na rede estadual de ensino em 2019 e atualmente é bolsista de mestrado no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFSCar, na linha de pesquisa de formação de professores. Muito obrigado, Ana, por ter aceito o convite desse bate-papo. Gostaria que você, então, pudesse fazer suas considerações iniciais. Antes disso, só vou fazer uma pequena observação, que, por um problema técnico, é bem possível que, ao longo desse nosso bate-papo, a câmera da Anne permaneça desse jeito, né? Por uma questão técnica. Mas, fora isso, a qualidade da entrevista, do bate-papo, será a mesma. Muito boa noite, Ana, e mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite do bate-papo. Boa noite, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje, falando sobre esse tema super importante, né? É aí a importância da gente pensar uma cidade sustentável, que nós sabemos aí que a preservação ambiental é um assunto que está em pauta, que a gente precisa discutir para ontem, né? E isso pode começar aqui no quintal da nossa casa, né? Então, por que não começar a pensar e discutir as questões aí de sustentabilidade dentro da nossa cidade? Agradeço o convite e vamos para o nosso bate-papo. Perfeito, Ana, exatamente isso, né? Você tocou em dois pontos muito importantes que eu já comento. Antes disso, gostaria aí de pedir para que as pessoas que estão nos acompanhando possam enviar os seus comentários, as suas dúvidas, as suas opiniões, para que a gente possa exercer aí essa interação, nessa discussão de ideias, de apresentação de propostas e também de conteúdo em relação a essa temática que, como a Ana disse, é para ontem, né? Então, é importante que a gente inicie essa conversa e esse bate-papo justamente mostrando, né, e tentando apontar caminhos que provam a importância fundamental, Ana, de que a gente tenha que discutir essa temática, inclusive, como você disse, no quintal de casa, ou seja, nos municípios, né? A importância de que as cidades, ao
longo de todo o Brasil, né, por todo o Brasil, aliás, possam também se envolver, entrar nessa discussão sobre a importância da questão ambiental, que é, se nós formos pensar numa linha histórica, né, é muito recente na história do nosso planeta, né, essa preocupação com a causa ambiental. Só que, como você mesmo disse, é uma questão que é para ser discutida para ontem. É urgente que nós comecemos, né, a pensar formas de construir uma cidade sustentável. Porque a gente só vai ter um planeta sustentável se a gente começar com a unidade territorial menor da administração, que é o município, né? Então, assim, é necessário realizar esse processo. Por isso a importância dessa temática, porque quando a gente fala de preservação ambiental, a gente não fala só de presente, a gente fala principalmente de futuro. E é isso que é o interessante, que deve ser pontuado também. Porque enquanto o mundo discute toda essa questão ambiental, nós precisamos se inserir dentro dessa discussão. Não tem motivo, não tem o porquê da gente ficar desconectado disso. Só que nós só estaremos dentro dessa discussão se nós tivermos um planejamento para isso. Então, a importância também de planejar, que é isso que nós estamos fazendo aqui, conversar sobre formas de construir, né, uma cidade que seja sustentável. Queria que você falasse um pouquinho da importância de todas essas questões ambientais, né? Da questão das áreas verdes urbanas, a qualidade do ar, como que interfere, a qualidade, a questão da temperatura, né? A capacidade que as áreas verdes urbanas, né, têm de reduzir a temperatura nas cidades. Isso são diferenças substanciais, assim, né? A própria questão dos recursos hídricos, a importância da preservação da qualidade. Então, assim, inicialmente, né, para que a gente possa entender como se daria essa construção, é importante falar o quão importante é essa construção. Então, a importância dessa questão ambiental e a urgência de que isso seja discutido. Ana. Certo. Então, como você falou, Felipe, essa pauta ambiental, mundialmente falando, ela é muito recente, né? A primeira conferência mundial que nós tivemos a respeito do meio ambiente foi lá em 1972, que foi a Conferência de Estocolmo, né? Que foi discutir a redução do uso de materiais tóxicos, a preservação do meio ambiente, né? E um financiamento para a gente promover ações em benefício ao meio ambiente. E nessa conferência, no Brasil, nós estávamos em um contexto de ditadura militar, né? O então ele chegou a se pronunciar e ele falou que assim, nós vamos desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição depois, né? E eu acredito que não seja o único na época a pensar dessa forma. E hoje nós já colhemos os frutos aí dessa ênfase no desenvolvimento, né? E nessa questão de deixar para pensar depois o que a gente vai fazer para remediar a poluição, né? Então, depois nós tivemos com 92, que é a Rio 92, né? O protocolo de Quioto, enfim, a Rio +10, Rio +20, e o Acordo de Paris, que estava aí a polêmica de o Brasil vai sair, o Brasil não vai sair, deixar, né, de estar de acordo, né, com o Acordo de Paris, que tem como objetivo reduzir as emissões de gás estufa, né, manter a temperatura do planeta aí abaixo de 2 graus Celsius nos próximos anos. Então, assim, é uma questão realmente né, que vem sendo discutida, e por isso carecemos ainda de uma legislação ambiental rígida, sólida e que seja verdadeiramente aplicada, né? Infelizmente, hoje, no nosso país, a legislação ambiental ela flutua de acordo com interesses econômicos, né? E esse desmonte nos órgãos ambientais vem aí favorecendo essa série de catástrofes que a gente vem presenciando aí no nosso país, né? Então, assim, como você questionou das áreas verdes, urbanas, né, questão do ar, da temperatura, enfim,
Na nossa cidades, né, nos municípios, a gente tem a questão da arborização urbana, né? A arborização urbana, ela é toda essa vegetação que compõe o cenário, a paisagem urbana. E os componentes bióticos mais importantes que a gente tem nas cidades. Tecnicamente, a gente divide a arborização urbana em áreas verdes, são os parques, os bosques, praças, jardins, enfim, e a arborização das ruas, né, que são as vias públicas. E qual que é a vantagem de tudo isso, né, da arborização urbana? A gente tem um conforto visual e ambiental, a gente cria ambientes mais verdes, mais agradáveis, a gente reduz a poluição do ar, porque a árvore absorve CO2, né? Então, se a gente investe em arborização, a gente tem mais árvores absorvendo CO2, reduzindo a poluição do ar. A gente tem refúgio, né, para animais, refúgio e alimento para animais, né? E também um aspecto muito importante que é a redução do efeito das ilhas de calor em centros urbanos, né? Então, quando a gente tem uma área sombreada, a gente consegue diminuir aí cerca de 7 graus do que as áreas que ficam expostas ao sol. Tem toda a questão da transpiração das plantas, que vai liberar o vapor de água para a atmosfera, vai amenizar a temperatura, essa redução de poluentes do ar, a retenção de água nas raízes, né? Então, uma série de questões que contribuem aí para amenizar as temperaturas nas áreas. Mas, óbvio que, assim, a gente precisa, para isso acontecer, a gente precisa de uma série de cuidados. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre arborização, as pessoas pensam que a árvore na frente de casa e vou estar contribuindo para esse processo, né? E não é bem assim que acontece. A gente precisa de uma série de cuidados para que a arborização aconteça de forma sustentável, né? E, assim, possível, né? Por exemplo, assim, quando a gente pensa, se a gente for plantar uma árvore próxima a uma via, uma rua, a gente tem que pensar, essa árvore ela não pode ter frutos grandes, porque esses frutos podem cair sobre os carros, sobre pessoas, né? A gente não pode plantar uma árvore que tem um sistema reticular, que eu chamo de raiz, né? Muito superficial, nem muito agressivo, que eu posso romper calçada, romper asfalto, eu vou prejudicar as instalações subterrâneas, né? Evitar aquelas árvores que crescem muito rápido, porque normalmente essas espécies de árvores investem em crescimento, né? Essas espécies que crescem muito rápido, elas têm uma densidade da madeira muito baixa, então elas quebram mais facilmente, né? A madeira não é tão consistente, então a gente precisa pensar nisso também, né? Atentar também para algumas plantas, algumas vezes têm espinhos, têm propriedades tóxicas nas folhas, nos frutos, né? A gente também não pode colocar em vias públicas. Atentar o porte dessa espécie arbórea, o local onde está plantada. A gente precisa observar as características da copa para não ter interferência em rede elétrica, né? Garante também uma área permeável em volta dessas árvores para permitir um espaço aí para desenvolvimento da raiz, a infiltração da água, a aeração do solo. E, assim, priorizar também a diversidade das espécies, não plantar só uma espécie só na cidade inteira, né? Veja como é um processo complexo, né? E que a gente precisa de ajuda, com certeza, aí, de uma equipe especializada, né? Exato. E assim, é aquilo que você comentou, né? Tudo começa com um planejamento ambiental urbano para mapear todas essas questões, porque existem também a problemática de árvores que estão condenadas, que oferecem risco de cair, etc e tal. Então, isso tem que ser analisado com cuidado também, para quer dizer, para que isso seja feito, né, de forma bastante planejada. Você comentou a questão das espécies, né? É muito interessante que se plante aqui árvores que são nativas desse tipo de clima, de bioma que nós vivemos, né? Porque existe muito isso, né? De plantar plantas que não têm nenhuma relação, né? Que não tem nenhuma conectividade
com o bioma que nós estamos. Então, é isso, né? Acho que com a sua fala até aprendi essa questão de que quanto maior, dependendo de variáveis, a árvore, talvez mais fácil de quebrar, enfim. Mas quer dizer, exatamente isso. Olha a complexidade dessas questões que às vezes são resumidas à ideia de que temos que plantar árvore, né? Então, também entender a complexidade disso para realizar um planejamento que seja aí o mais ecologicamente correto também, né? E sobre a questão hídrica, Ana, pode comentar. Só concluir. Você Sim. percebe a importância da gente investir em educação ambiental nessa questão? Porque Exato. assim, eu falo que não adianta a gente ter um planejamento sólido de questões ambientais, mas assim, se a gente não investir em educação ambiental, as pessoas não vão saber o que está sendo feito, por que está sendo feito, né? E aí começa aquela coisa, por que tira essa árvore daqui? Às vezes a árvore estava doente, precisava tirar, porque ia apodrecer, ia cair em cima de alguém, né? Então, assim, são uma série de questões, a gente precisa conscientizar primeiro. Eu acho que é o primordial desse planejamento, para depois a gente dar andamento nas coisas. Porque se as pessoas não estão informadas, ou se as pessoas não sabem a importância do trabalho, não tem por que fazer. Né? Perfeito. Inclusive, enquanto você falava, até coloquei o comentário da Paloma Azevedo aí. Não tive ainda a oportunidade de entrevistar ela, mas gostaria bastante de fazer isso ainda, né? Mas a Paloma comenta exatamente isso que você disse, né? Como educar a população para a consciência ambiental? Acredito, né, que tudo, como você disse também, começa com a educação ambiental, a conscientização dessa importância. Tanto é que a primeira das propostas, eu já vou adiantar por conta dessa colocação aqui, sua e da Paloma, é que a primeira coisa a se fazer é justamente conscientizar por meio de uma educação ambiental as crianças, né, que formarão aí a geração futura, se a gente pensar nessa lógica, da importância de se preservar. Porque, assim, isso, é a estrutura da nossa conversa de hoje. Primeiro ponto, qual a importância? Porque sabendo qual a importância, é certeza que todos vão abraçar a causa e vão aí utilizar todos os esforços necessários para também estar resguardando e protegendo essas questões ambientais. Então, é plantar essa consciência, olha só, essa expressão, plantar essa consciência por meio de uma educação ambiental que se inicie logo cedo, né, na formação escolar, né, das crianças e jovens nessa temática. Então, tá aí o comentário da Paloma, e também eu já vou dar destaque para a participação da Cíntia Costa também, que está aqui acompanhando. E a podóloga Andréia... Né? Sim, e a podóloga Andréia Lousato também participando, sim, como participa sempre também das lives, né? Ana Maura, professora Ana Maura, olha só, dos dois. Foi professora sua também, não foi? Foi minha professora. Olha lá. Foi sim. Legal, se você está participando e acompanhando esse bate-papo, por favor, envie o seu comentário, sua opinião, quem sabe a sua dúvida, que a gente vai nessa interação aí tratando desse assunto que é extremamente pertinente. Eu ia comentar um pouquinho sobre a questão hídrica, porque vira e mexe isso é temática. E a gente sabe que Porto Ferreira está relativamente numa situação confortável por conta do Rio Mogi Guaçu. Eu digo confortável se nós formos comparar com a cidade de Palmeiras, por exemplo, que praticamente todos os anos, inclusive como está atualmente, enfrenta problemas no fornecimento de água, né? E a gente, talvez por estar tão confortável, a gente tem aí esse desleixo de cuidar daquilo que é tão valioso para a gente, que é a nossa fonte hídrica principal, que é o Rio Mogi Guaçu. Então, assim, quando se fala sobre a importância desse pensamento ambiental, a gente não fala só de árvores, né? A gente fala também de outras riquezas naturais que até se ligam de forma direta, né? Por conta da mata ciliar, por exemplo, mas pensar também nesse cuidado com os nossos recursos hídricos, né? Então, a qualidade, a preservação, porque é isso, né? É assegurar
a qualidade disso, né? Que a natureza faz um trabalho de reciclagem, só que leva tempo. E a gente não pode ficar também extraindo, que é o que nós fazemos, né? Sem também ter essa atenção, essa preocupação de estar cuidando para que essa extração seja o mais ambientalmente regular, né, correta possível. Então, assim, sobre essa questão hídrica, o que você poderia comentar? Então, como você bem pontuou, né, Felipe? Nós temos a sorte, né, de ter um rio cortando a nossa cidade, né, que é o Rio Mogi Guaçu. O Rio Mogi ele vai nascer lá em Minas Gerais, né, em Bom Repouso. Ele tem aí 473 quilômetros de extensão, né? Ele nasce em Minas Gerais e ele deságua aqui em São Paulo, né, no Rio Pardo. E a bacia hidrográfica do Rio Mogi, ela compreende uma área de 15.463 quilômetros, né? Toma aí 40 municípios, enfim. E discutir a questão hídrica é muito importante, né? Especialmente nesses períodos de seca que a gente vem enfrentando, né? Que aí, hoje, quando a gente passa aí na ponte, quando a gente vê o Rio Mogi, a gente se assusta, né? De tão baixo que o rio se encontra, né? Tá muito baixo mesmo, é preocupante. Eu até estava comentando isso com os amigos, né? Por que não a gente já começar um racionamento assim, se a gente consegue amenizar um pouco essa situação, né? Infelizmente, as pessoas elas só se despertam para a necessidade de economizar água quando a gente chega nessas situações de racionamento, né? Ou quando dói no bolso, porque em situações normais estão lá todo dia lavando a calçada, lava até a rua se deixar, né? Então eu acho que é uma questão assim de nós pensarmos, a gente precisa se conscientizar, que nem eu falei no live, isso começa no quintal de casa. A gente precisa ter noção de que a gente está passando por um período de seca e que não é necessário a gente ficar lavando a calçada, lavando o carro, lavando tudo o tempo todo. Precisa pensar em como reutilizar a água dentro de casa, em como economizar a água dentro de casa, né? Isso é uma coisa que a gente bate na tecla insistentemente há muito tempo, né? As pessoas, Sim, infelizmente, não se conscientizam. E uma questão muito importante também para o município é a questão do tratamento de esgoto. Eu dei uma pesquisada aqui nos dados da cidade e eu vi que, assim, em 2011, a cidade ela contava com 258 quilômetros de tubulação de esgoto, né? Hoje são 314 quilômetros de tubulação, então, assim, já teve um aumento expressivo. Então, consta no site da BRK que 96% do nosso esgoto gerado, né, é coletado por essas redes de tratamento, né? Então, tem-se o tratamento de esgoto, não jogar essas coisas in natura no rio, né? Nós não só no Mogi Guaçu, mas alguns afluentes que também estão na cidade, né, que é o Ribeirão Santa Rosa, o Córrego da Água Parada, Ribeirão Corrente, o Córrego São Vicente, né? Então, assim, o tratamento de esgoto ele é essencial para a gente não descartar os resíduos de maneira incorreta. E isso evita a proliferação de doenças de circulação hídrica também, né? Além de evitar a poluição e tudo. Então, mas qual que é o grande problema do tratamento de esgoto? O lixo na rede. Então, você vê, nós temos um investimento em tratamento de esgoto, mas muitas vezes a rede ela fica obstruída porque acontece o descarte irregular de restos de construção civil, de banheiro, resíduos de cozinha, né? Que restos de comida, óleo, gordura, enfim. Então, assim, percebe como essa conscientização precisa acontecer dentro de casa? Muitas vezes nós mesmos, né? A grande maioria das vezes, com essa falta de conscientização, a gente acaba dando recursos investidos na cidade, né? Então, a gente precisa, mais uma vez, na pauta da educação ambiental, sim. investir pesado em questões de educação para as pessoas perceberem, né, o quanto é necessário aí, um descarte correto do lixo, até do nosso patrimônio, né?
Exato. E assim, Ana, existe essa discussão, né, de que seria um pouco inocente da nossa parte, individualmente, de cada um, se preocupar com questões ambientais, enquanto existem aí grandes indústrias, grandes latifúndios, por exemplo, que estão tendo aí um consumo, né, uma extração, exploração ambiental muito maior do que cada um individual. Só que eu penso que, apesar dessa situação que a gente sabe que de fato é verdade, né, a responsabilidade de uma indústria com a preservação do meio ambiente é maior do que a minha e a sua responsabilidade com o meio ambiente, porque eles extraem, exploram muito mais do que a gente, né? Mas assim, isso também não exclui a nossa responsabilidade de estar nas pequenas ações colaborando com isso. Porque pode parecer um trabalho de formiguinha, né? E na verdade. Só que se isso for uma consciência coletiva, o impacto é real, o impacto acontece, né? Então você comentou essa questão do tratamento de esgoto. Há pouco tempo atrás não se falava nisso. Há alguns anos começou já aí por legislação federal pressionando para a realização disso. Nesta gestão, né, e aí a gente falando dos últimos 4 anos, é que houve uma pressão dessa empresa privada, que presta agora serviço nesse sentido, para cumprir esse percentual que é elevado comparado aí com a realidade brasileira, né? Porque a gente tem aí muitos milhões de famílias brasileiras, metade pelo menos da população brasileira sem esgoto tratado, né? Mas, assim, é pensar isso, né? Que a minha responsabilidade e a sua é tão importante quanto a responsabilidade de uma indústria com o meio ambiente. E a mudança começa nessas pequenas ações, como, por exemplo, essa questão de conscientização na hora que for, enfim, tomar os cuidados, né? Porque você comentou aí, um dos problemas é justamente esse ponto de que a tubulação às vezes fica aí obstruída por conta da falta da educação ambiental. Mais ou menos isso, né? Exatamente. E assim, óbvio, né? A gente não, como você pontuou, a gente não pode excluir, né, as grandes indústrias, as empresas e tudo mais. Só que realmente despertar essa consciência coletiva é necessário, né? Todo mundo pensar, mas é só a indústria que polui, isso aqui não vai fazer isso, eu vou descartar aqui. Se todo mundo pensar dessa forma, vai fazer muita diferença. Né? Então a gente precisa começar dentro de casa para conseguir fazer uma pressão em órgãos maiores e aí conseguir, né, movimentar essa questão de sustentabilidade para as empresas, indústrias e tudo mais, né? Exato, ideia, exemplo e militância em cima disso, né? Avançando, nós falamos sobre a importância, mas também o outro ponto da balança que é importante, pertinente, que nós comentemos, é em relação ao processo, quer dizer, que não é de hoje, já há algum tempo, de destruição ambiental que nós vivemos, que foi acentuado agora há pouco tempo em relação a queimadas, desmatamentos. Então, nós sabemos aí que essa temática esteve na cobertura das principais mídias do país há pouquíssimo tempo atrás. Então, a questão da destruição da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado. Então, existem dados aí de que o Pantanal teve uma destruição de mais de 10% do seu território só por conta de incêndios, né? Então, olha a gravidade dessa situação que nós estamos vivendo nesse ano atípico, né? Nesse ano de pandemia, mas também em relação a essa questão ambiental. Só um parênteses aqui, vale destacar que a própria pandemia pode indiretamente ter sido causada justamente pela ação humana invasiva em relação ao meio ambiente, né? É um ponto interessante que a gente pode ligar sobre essa questão da destruição ambiental, né? Me ocorreu agora. Mas, assim, também ver que essa destruição não se dá apenas por meio das queimadas e dos incêndios e no desmatamento. Está nos rios, nas nascentes, a poluição dos rios, a poluição do solo, consequentemente, da atmosfera, e todas essas questões, né, geram também problemas, como você já havia comentado antes, de saúde pública.
Então, se nós pensarmos que a poluição do solo, a poluição da água, a própria poluição atmosférica gera problemas cardíacos, problemas respiratórios, que vão gerar aí problemas no nosso sistema de saúde, maiores gastos, etc. e tal, olha só a importância, conforme a gente vai aprofundando essa temática, da preservação também dessas questões ambientais, né? Então, a gente sabe que a poluição é uma questão de saúde pública, muitas vezes, né? E não tem essa, a gente está numa cidade pequena, claro que Porto Ferreira sofre menos com a poluição do que um grande centro como São Paulo, por exemplo, mas está presente também, né? Existe também essa problemática da poluição. Então, é pensar que até isso, né, que é uma questão aí que pode parecer desapercebida, pode passar, aliás, desapercebida, vai ter o seu reflexo, uma questão ambiental, né? Vai ter o seu reflexo numa questão de saúde pública, né? Então, quer dizer, se a gente mata o mal pela raiz, ou seja, se há uma conscientização e a gente reduz níveis de poluição, tanto no ar, quanto na água, quanto no solo, a gente acaba por solucionar também problemas que estão no campo da saúde, né? Que tem aí essa correlação com essa questão da poluição. Sim. Travou um pouquinho sua fala para mim, Felipe? Sim, alguns pontos, alguns né? Mas, trechos assim, da sua fala. em resumo, eu apontava essa questão da destruição ambiental, né? E também comentava da importância da resolução dessas questões no sentido de minimizar problemas na área da saúde. Então, como que a poluição do solo, da água, do ar acaba também aí impactando em questões de saúde pública, como problemas respiratórios, problemas cardíacos, etc. Assim, como nós tudo está muito interligado, né? Então, a questão que você falou sobre a pandemia, a pandemia pode ser originada pelo desmatamento. Nós temos, por exemplo, na Amazônia, um potencial pandêmico enorme, porque nós não temos noção de espécies de bactéria, vírus, o que tem lá dentro, a gente não sabe. Porque, assim, como a extensão da Amazônia é grande, a gente não tem ideia de todas as espécies que tem lá dentro. E conforme o desmatamento vai avançando, né, esses bactérias, esses vírus, eles vão surgindo, aparecendo, né? Então, é um potencial muito grande, né, de gerar aí uma outra pandemia, por exemplo. Então, hoje, nós temos um índice de desmatamento altíssimo nos biomas brasileiros, né? Nós estamos passando por um problema de despawnação, e isso no mundo, mundial. Os mamíferos de grande e médio porte, eles diminuíram 68% nas últimas 5 décadas, e a América Latina é mais afetada, né? O Brasil sendo o terceiro país mais afetado no processo, né? E assim, aqui na nossa cidade, nós temos 2 biomas. A Mata Atlântica, que é o bioma predominante, mas nós temos também a presença do Cerrado, né? Nós temos aqui em Porto 1.630 hectares de Mata Atlântica. E isso corresponde a apenas 6,65% da cobertura original da Mata Atlântica aqui, né? Então, para você ter uma ideia do quanto aconteceu de desmatamento, né, aqui na nossa cidade. Então, assim, nós temos aqui em Porto Parque Estadual de Porto Ferreira, né, que foi criado aí por um decreto estadual em 62, e lá nós temos 180 hectares de cerrado e 400 hectares de Mata Atlântica, fora a mata ciliar, que ocupa ali uns 5 quilômetros, né. Mas só para a gente ter uma ideia, a Mata Atlântica hoje, que é o nosso bioma aqui no Brasil, ela tem apenas 12,4% da sua cobertura original. Só 12,4%. 8% em mata contínua e o resto em fragmentos que às vezes tem menos de 1 hectare, né? Antes, ela abrangia aí cerca de 15% do território nacional, são 17 estados, né?
72% dos brasileiros estão inseridos na Mata Atlântica, né? Então, a gente depende da Mata Atlântica de serviços essenciais, como abastecimento de água, regulação do clima, agricultura, pesca, energia elétrica, turismo e tudo mais, né? Com algumas simulações de que quando a gente desmata uma área ali de 1 hectare de floresta da Mata Atlântica, no local a gente tem um aumento de temperatura de 1 grau Celsius. Né? E isso, a gente fala, nossa, mas é só 1 grau. Mas isso, assim, a gente precisa ter noção da escala de desmatamento, né, para entender o quanto que a temperatura aumenta naquela região. E fora que, assim, quando a gente tem um aumento da temperatura na Mata Atlântica de 1 grau Celsius, a gente tem uma redução da absorção anual de carbono em 17 toneladas por hectare. Só para você ter uma ideia, porque a gente acontece um distúrbio ali numa temperatura ótima da planta para ela realizar o processo de fotossíntese, que é o que absorve carbono, né? E automaticamente cai essa absorção de carbono. Então, é um problema, né? E é um bioma em que nós estamos inseridos. A mesma coisa o cerrado, né? O cerrado, a destruição do cerrado, uma das mais graves consequências dessa destruição é a destruição das nascentes. Porque a gente fala que o cerrado, ele é a caixa d'água do Brasil, né? É o segundo maior bioma do Brasil, e assim, ele está sobre 3 dos principais aquíferos aqui da América do Sul, que é o Guarani, o Bambuí e o Urucuia, né? E a água da chuva do cerrado, ela penetra no solo através das raízes das plantas, e essa água que penetra no solo é distribuída para o Brasil inteiro. Então, em diferentes proporções, o cerrado ele abastece 8 das 12 regiões hidrográficas do nosso país, né? Então, assim, quando a gente desmata o cerrado, o que acontece? A água que penetraria no solo, que deveria penetrar no solo para alimentar esses aquíferos freáticos, acaba escorrendo pela superfície e evaporando, né? Então, quando acaba o período de chuva, consequentemente diminui a vazão dos rios, que alimenta barragem, que abastece as casas e tudo mais. Então, o processo de desmatamento traz isso como consequência, né? Então, assim, a falta de chuvas é provocada pelo desmatamento também, né? E isso, ironicamente, acaba prejudicando a própria agricultura, que muitas vezes causa desse desmatamento, né? Eu não estou te ouvindo, Felipe. Agora sim. Pronto? Agora Beleza, sim. agora sim. Mas assim, é isso, né? É um problema cíclico que a gente tem, né? Uma coisa vai levando a outra, e uma vez dentro dessa situação, parece que a gente só vai agravando os nossos problemas, né? Então a ideia é fazer girar de forma sustentável, né? No sentido contrário dessas problemáticas. Você comentou sobre essas questões cíclicas, é a mesma coisa. A questão da temperatura, achei super interessante isso que você colocou da questão da elevação da temperatura e diminuição da absorção da quantidade de carbono, né? Que é uma questão que você deu dados, né? Olha a quantidade disso, e é algo que parece banal, de fato, né? 1 grau, mas olha o real impacto disso, né? E assim, se a gente pensar, pode até parecer distante da nossa realidade, questão das geleiras, né? Mas, assim, as geleiras são responsáveis principalmente por refletir a luz solar. Se isso diminui, a água turva oceânica escura absorve mais calor também. Então, isso acaba esquentando as marés, que vão, claro, aí comprometer por essa relação cíclica de aumento da temperatura oceânica, provavelmente matar algas marinhas, e aí isso gera também um comprometimento na questão de oxigênio, né, da oxigenação do nosso planeta. Então, assim, pensar formas de reverter essas problemáticas que são cíclicas também, né? Uma coisa vai levando a outra. É isso, né, mais ou menos. Exatamente.
Ana, tem e algum... às vezes as pessoas falam, eu já vi alguns recortes de reportagem, alguns repórteres falando, a repórter não, o apresentador, né, do programa, que é pior, falando, nossa, mas e se a gente tirar esse espécie, o que que vai acontecer? Se a gente extinguir o micro dourado, o que que vai mudar na nossa vida? E, meu Deus, entende? Assim, o desmatamento na Amazônia é reflexo disso, sabe? Às vezes as pessoas não têm noção do papel que a floresta amazônica presta pro planeta, para o nosso continente, né? Que é responsável pelas chuvas. A gente tem aí 20 bilhões de toneladas de água que a floresta lança na atmosfera, e isso banha o Brasil, a América Latina, entendeu? Então as pessoas não têm essa consciência, né? Porque tá longe, então não tem problema, né? Mas se a queimada, ela altera todo o ciclo das chuvas das florestas, e a gente vai sentir isso na pele, a estiagem a gente vai sentir na pele, né? Então a gente precisa realmente entender que está tudo conectado. Exato, assim, exatamente isso o próximo ponto, né? Já entrando nessa discussão de como, né, efetivamente construir essa cidade sustentável, embora ao longo de toda a nossa fala, minha e sua, a gente já tenha apontado caminhos, né, para isso. Mas é pensar que a nossa cidade, Porto Ferreira, o nosso município, o nosso bairro, a nossa rua, tem que estar conectado com essa temática que é uma demanda internacional. O mundo discute a questão ambiental. Não há razões para que a nossa cidade e nós, né, tenhamos, aliás, que nós estivemos desconectados dessa temática, né? Não tem o porquê disso. Então, assim, já comentamos sobre a importância da questão da educação ambiental, que foi algo já levantado pela Paloma, que fez um comentário sobre a importância de implementar essa conscientização, algo que a própria Ana acabou reforçando também. Então, outro ponto, né, dentro desse segmento importante, é que a gente possa criar um órgão independente para cuidar dessa questão ambiental na cidade. Porque atualmente não existe uma Secretaria do Meio Ambiente. Aliás, existe a Secretaria de Obra, Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, é possível que nós pensemos que criar um órgão independente disso no nosso município daria mais autonomia para tratar e cuidar dessas questões com um apreço, com um carinho que elas merecem, justamente pela importância, como nós comentamos. E também pensar formas de trazer a população para participar dessa temática. A gente sabe, isso é muito bom, que principalmente os jovens, mas não só, né, os jovens, mas assim, pegando o exemplo dos jovens, estão se engajando cada vez mais por essa temática ambiental. Então, assim, pensar na realização de um Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Reavivar esse conselho, trazer esse conselho para permitir justamente um diálogo entre a comunidade ferreirense e os poderes competentes, a Câmara e o próprio Executivo, porque é isso que os conselhos municipais fazem, eles estabelecem aí de forma mais íntima essa relação, para que a comunidade possa também pensar e discutir formas de realizar esse processo. E como nós sabemos, não é da noite para o dia, né? Então, o Conselho Municipal de Meio Ambiente é uma pauta extremamente importante. Educação ambiental, como eu já havia comentado, incentivo e construção de cooperativas de reciclagem, que são extremamente importantes, não apenas no sentido de retirar aqueles resíduos que têm valor comercial e que poderiam estar sendo descartados de forma incorreta e prejudicando aí o rio, prejudicando o solo, mas também pensar nas cooperativas de reciclagem como uma forma de geração de renda para pessoas que trabalham com isso, né? Então, o incentivo e também
a criação de mais cooperativas e cooperativas de reciclagem tem esse intuito, né? É algo extremamente positivo no sentido de gerar renda para uma comunidade local, mas também de dar um futuro, né? Dar um destino que não o lixo para um material que pode ser, dependendo da forma que ele for manuseado, pode ter uma utilidade, né? Pode voltar, aliás, a ser uma matéria-prima. Exato, Ana. Então, assim, pensar nisso também, né? Nas cooperativas de reciclagem, a valorização disso. Manutenção e conservação das áreas verdes, que era algo que a gente já havia comentado, mas sempre pensando num planejamento ambiental urbano para compreender a complexidade dessas questões. Então, no início da nossa fala, a gente abordou a questão de árvores que estão condenadas, enfim, o tipo, né, as espécies, o que plantar em determinadas regiões, determinadas áreas. Então, assim, ter um planejamento ambiental urbano para contemplar toda a complexidade que essas questões. Bacia hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, que é o principal, né, fonte hídrica da nossa cidade, já foi comentado também, a importância de valorizar e cuidar disso. Algo que entra nessa temática é o tratamento de esgoto, a importância de se chegar no 100%, e assim, não é chegar no 100% e esquecer, é um trabalho contínuo, né? Porque senão a gente regride. Então, também, isso é função do vereador fiscalizar e dos poderes competentes fiscalizar a preservação dos nossos recursos hídricos, né? E cobrar da empresa competente por essas questões. Ecopontos, ampliar os ecopontos, que já existem, mas a necessidade de ampliar é importante para que, gerando essa educação ambiental, a gente possa gerar a possibilidade de que a pessoa tenha o ecoponto próximo, né? Nós temos ecopontos na cidade, o que é um avanço, mas quando a gente democratizar esses ecopontos para outras regiões, para outros bairros, e tornar o acesso a eles mais fácil, é muito melhor da comunidade estar usufruindo disso, né? Então, é uma forma de incentivar esse cuidado ambiental, né? A questão da ouvidoria, que é um ponto importante, estabelecer um canal para que a população possa também realizar denúncias dessas questões, né, ambientais, de destruição, de devastação ambiental. Então, um disque verde, algo do tipo, justamente para que a pessoa, né, o cidadão, cumprindo a sua responsabilidade com o meio ambiente, se identificar algum problema, possa se valer desse recurso para chamar a atenção das autoridades para solucionar isso, né? Solucionar ou cobrar ou punir os responsáveis por aquela destruição ambiental. Então, são formas, são pensamentos, né, que aí convergem no sentido de estar preservando as nossas riquezas ambientais e, mais do que isso, valorizando, por meio da educação ambiental, a importância delas, porque é isso, né, para costurar com a nossa fala inicial, já conduzindo-nos para um encerramento, né? A importância de que as pessoas, né, tenham aí a ciência da importância disso, porque tendo essa consciência é o primeiro passo no caminho da preservação dos nossos recursos naturais, né? Falei muito, Ana, e suei bastante também porque o ventilador quebrou. Mas queria ouvir você, então, sobre esses pontos. Faz parte. Assim, eu fico muito feliz de ver, assim, a juventude tá ativa nessas questões, né? De ver, por exemplo, você, Felipe, que é um candidato jovem, pensando nessas questões ambientais que são importantes para nós, né? Além da educação, obviamente, que é uma das paixões aí, né? Dois assuntos que são as minhas paixões. E, assim, como eu já pontuei várias vezes ao longo da live, assim, a gente precisa ter um planejamento e a gente precisa ter noção da complexidade deste planejamento, né?
que não é só a ação em si, mas a gente precisa analisar todos os impactos que isso produz, né? Especialmente quando a gente pensa em remanejamento de fauna, de flora, a gente precisa entender os impactos. E para isso a gente precisa investir muito em educação ambiental. Então, antes de tudo, a gente precisa conscientizar a população, explicar o que a gente está precisando fazer isso, né? E como que a gente vai fornecer subsídios para a manutenção desse projeto que a gente está fazendo, que a gente está pensando, né? E, assim, a gente tem uma população fazer com que essas coisas, esses projetos, esses pensamentos sustentáveis e a nossa cidade sustentável aconteça de fato, né? Então, assim, foi um prazer estar aqui conversando com você sobre isso. E eu fico muito feliz de ver que, assim, Porto Ferreira, eu nasci aqui, né? Então, assim, eu amo esse lugar. E eu fico muito feliz de ver que, assim, existem pessoas em que a gente pode confiar, né, o nosso voto e que vão pensar, assim, com muito carinho nessas questões que são tão importantes para nós, né? Perfeito, Ana. Fico bastante honrado, né? E faço das suas palavras as minhas, né? Que bom também ver jovens como você que estão preocupados com essa questão e mais do que estar apenas preocupado, tem uma capacidade técnica e um espaço de fala gigantesco para estar tratando dessas questões, que é algo que agrega demais na construção disso, né? Na construção desse pensamento, né, dessa ideia de mundo, dessa visão de cidade que seja aí ambientalmente sustentável, né? Quer dizer, não é toda hora que eu tenho oportunidade de entrevistar uma mestranda da UFSCar, então é bastante honroso para mim também a sua presença, a sua participação aqui, e foi muito bom, foi muito agradável essa noite de quarta-feira, né, discutindo essa questão que é extremamente importante. Vale reforçar que ela é uma construção. Então, a participação da comunidade dentro dessas questões é muito importante. Então, é legal que as pessoas se interessem sobre isso e que me procurem ou procurem, enfim, seus representantes para estar apresentando ideias, para estar apresentando propostas nessa área, porque a ideia é ser algo construtivo, participativo, colaborativo. É isso que eu tenho dito repetidamente também desde o início da campanha. Uma campanha e, quem sabe, um mandato que seja inovador, participativo e colaborativo. Porque é assim, né, de forma coletiva que a gente constrói as mudanças na nossa comunidade. Então, desde já, agradeço demais a sua presença. Gostaria que você pudesse fazer as suas considerações finais, Ana. Não está me ouvindo? Sim. Sim, agora travou, tá tranquilo. Eu que agradeço, é um prazer conversar com você, Felipe, sobre isso. Discutir, né, ainda que superficialmente, porque a gente sabe, assim, que os problemas, eles são complexos, são extensos. A gente ficaria aqui a noite toda falando sobre isso, sobre as implicações, impactos ambientais que a gente vem observando, né, especialmente nesses últimos anos. Então, assim, como eu já disse, reforço, eu fico muito tranquila que a gente consiga esse espaço de discussão e essa possibilidade de pensar em questões sustentáveis, ter essa representatividade dentro do poder público, né? Então, assim, eu estimo que esse resto de campanha aí continue nessa toada e que você colha bons frutos, né, de tudo isso, do seu trabalho, do seu empenho, da sua força de vontade, né? E eu tô aqui também para o que você precisar, sempre, né? Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Perfeito, Ana. A gente que agradece a aula que você deu para a gente nessa temática. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho em estar tratando desse assunto tão importante. Muito obrigado também a todos que, mais uma vez, acompanharam esse bate-papo, inclusive participando, enviando comentários, né? Exibi dois aqui, a Maria Fernanda Pissoli, bióloga e professora maravilhosa, e minha mãe está participando também. Parabéns, Felipe e Ana. Então, muito legal a participação de vocês.
E se você que está acompanhando se identificou com a minha fala e com as propostas que foram apresentadas aqui, procure saber mais, entre no meu perfil, veja outras lives do tipo que eu fiz e as próximas que virão, né? A comparação me favorece. Então é importante, na hora de definir o seu voto, que você possa aí saber o currículo e também aí o que pensa o seu candidato. Quem sabe, se identificando com o que eu falei, você não pode estar votando em mim no dia 15 de novembro, né? Então, entre lá nas redes sociais, acompanhe, e na semana que vem, mantendo esse mesmo compromisso, eu vou fazer um bate-papo com Miguel Bragione, que vai estar falando sobre a questão do patrimônio histórico, que é algo que eu tenho um carinho gigantesco também. Então, muito obrigado por tudo, né? Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Vou encerrar a transmissão desta live. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, gente.